O que ele vai falar? É um grande confronto. Luciano, você como técnico, já trabalhou nos dois times, já foi campeão nos dois times. O que o técnico isso que nós estamos fazer? discutindo aqui entra no jogo lá. Estou falando agora aqui, isso aqui que nós estamos falando aqui entra na análise pro jogo. Claro. O treinador de usar uma fala, alguma coisa, ele vai entrar. É um detalhezinho do VAR que apareceu, tá vendo aqui? Isso aí vai, com certeza, isso aqui nós estamos conversando aqui, vamos tirar proveito para alguma coisa lá. Então você vai ser agora, você vai ser um trabalho, você vai fazer um duplo trabalho. Quem? Eu? É. Você vai ser técnico do Palmeiras. Vou empatar o jogo. E você vai ser técnico do Corinthians. Vai dar empate. O dono da casa. Não quero saber o resultado, não. O dono da casa é o Palmeiras. Se você fosse hoje o técnico do Palmeiras, em cima principalmente do que você trabalharia para tentar virar o resultado? Do que aconteceu no jogo. Do que aconteceu no jogo. Eu vou levar isso pro jogo. O VAR. Vou levar isso pro jogo. Do VAR. Eu vou levar isso pro jogo, cara. Olha, tá vendo aqui, ó, tiraram o nosso gol aqui, pô, tava certo, não tinha nada a ver, não era pra dar impedimento, era pra dar o gol pra nós. Vamos virar aqui, agora já é nossa casa, nós aqui mandamos. Aqui, assim que você vai trabalhar o emocional pros caras. É assim que ele falava mesmo? Às vezes, não com essa palavra não suave educadamente assim, né? Não tô educado assim, né, Zé? Assim, não. Agora você saiu do banco do Palmeiras, você deixou de ser o Abel, agora você é o Dorival. Sim. O que você faz? O que você falaria? Que confusão que o Luiz Galvão tá me colocando, cara. Nada, vambora, pô, tu tira mole isso. O juiz vai fazer outra vez, vai dar impedimento de novo. Ganhamos o Paulista lá e vamos ganhar de novo. Cara, esse jogo... Eu posso me meter nessa? Não, eu ia pra você agora. Se eu fosse o Dorival, eu falaria, ó, estão falando muito do VAR, muito do gol, mas nós jogamos melhor que eles. Vamos com a mesma mentalidade que a gente entrou no jogo em casa, vamos repetir a mesma coisa no jogo lá. E você acha que o Corinthians jogou mais que o Palmeiras? Eu acho que assim, o Corinthians, o Casão estava ali, eu não quero concordar com ele não, porque é Corinthians, né? Mas ele concordou. Não, mas ele falou um negócio que é verdade. Me parece que o Corinthians, pela situação que vive, né, sem títulos assim, ganhou o Paulista, mas estou falando nacional, né? E os problemas que tem administrativo, crise financeira, presidente, não sabe se tem. Os caras se fecharam. Esse é o nosso jogo. Essa é a nossa decisão. Entraram com aquela coisa do que o Vanderlei usava muito, né? É final de Copa do Mundo. Então a dividida, a pegada, você via um brilho maior. Eu acho que nesse confronto o Corinthians ganhou as divididas, né? Tecnicamente foi muito superior ao Palmeiras, porque até no jogo teve momentos que o Palmeiras criou. Verdade. Teve momentos que o Corinthians criou. Galvão. Mas foi o melhor jogo para mim do Corinthians no comando do Dorival. Galvão, o Dorival, com certeza, eu, estando lá, vou te falar dos dois times, né? Com certeza eu vou usar esse lance dos dois lados, sendo técnico de um ou do outro, tá certo? Eu não vou jogar para os meus jogadores não entrarem, Corinthians, não entrarem na pilha do que aconteceu com o Palmeiras, que não nos interessa. Deixa essa discussão do Palmeiras com a arbitragem lá, discutindo isso aqui, chegando para lá, chegando para cá. Nós vamos jogar o jogo aqui, nós temos uma vantagem, vamos jogar esse jogo aqui. Então, olha só como é que muda o emocional de cada time para jogar um jogo da importância desse aí. Porque isso aqui que nós estamos falando aqui, Casal, vai pro jogo. Sim. Com certeza vai pro jogo. Vai pro Galvão, posso falar sobre o jogo que eu quero completar o que o Zinho Por favor. estava conversando junto lá fora? É assim. Depois eu quero fazer uma pergunta pro Ricardo pra gente dar o nosso comercial para vir com o Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo, que é outro jogaço. Eu acho que o Corinthians tem uma situação muito mais delicada, está fora de Libertadores Sul-Americana, está lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro e tem como o Palmeiras, sabe que o Palmeiras é superior à condição da organização financeira, tudo é melhor no Palmeiras nesse momento. E o Corinthians olha o jogo do Palmeiras sempre como uma final de Copa do Mundo.
Foi assim na final da Libertadores, foi assim na final do Campeonato Paulista. Olha como assim, nós temos que ganhar as divididas. Porque um jogo, quando tem uma final, um jogo decisivo, é assim. Pô, um time vai dominar um pouco, o outro vai dominar um pouco, você vai perder gol, vai ter gol. O Palmeiras quase fez o gol, o André Ramalho tirou em cima da linha, o Uri Alberto perdeu o pênalti. Estava muito equilibrado. Só que, na estatística, quando terminou o primeiro tempo, o Corinthians tinha roubado o dobro de bolas do Palmeiras. O que é roubar o dobro de bolas? A bola está com o adversário. Você ganha as divididas e rouba a bola dele. Ou você vai lá e rouba. Então o Corinthians, na minha visão, ganhou as principais divididas durante o jogo. Que é aquelas que você rouba a bola do adversário, quebra o ataque dele, e não é que você massacra, não é que você domina, não é que você amassa, mas você fica dominante na hora da competição, no comprometimento da competição. As divididas, as roubadas de bola. O Corinthians foi muito melhor que o Palmeiras. O Corinthians foi muito superior que o Palmeiras nesse destaque. Nesse destaque de brigar pela bola. Mas nos números, lembra, Mauro, nós chamamos a atenção, o primeiro tempo, o Corinthians deu 6 finalizações e o Palmeiras 1. Quando aparece o número aos 15 minutos do segundo tempo, o Palmeiras estava com 9 finalizações e o Corinthians com 6. Ou seja, o Corinthians não tinha feito nenhuma no segundo tempo e o Palmeiras tinha feito mais 8. Então, foi um jogo para lá e para cá. Quando o Corinthians faz o gol, era o melhor momento do Palmeiras. Exatamente. Ou seja, vai ser uma grande decisão. Vai ser uma grande decisão. O Galvão, só uma coisa. O Palmeiras chutou menos, o Palmeiras chutou mais no segundo tempo e chutou menos no primeiro tempo, porque o Corinthians roubava a bola no primeiro brigava tempo. Mais. Exatamente. Uma coisa se encaixa na outra, gente. Exatamente. Uma coisa se encaixa na outra. Bom, vai ser um grande confronto. O árbitro é o Daronco, né? Que está escalado. O Daronco. O Daronco. O que você acha? Eu gosto. Me disseram aqui me ouvindo assim, por enquanto. Não, mas vai ser o Daronco. Mas eu acho ele bom. Acho ele bom árbitro. Não, já saiu no site da CBF, não teria... Não teria por que mudar. Vou só aproveitando antes de você mudar de assunto, não sei se você vai mudar. A gente falou agora há pouco que o Hugo reclamou da comemoração. O Everton fez isso quando o Roger Guedes fez o gol lá no Allianz. Cara, aí é o que o Zinho tá falando. Vou comemorar onde? Eu corro pro meio campo? Em algum lugar você tem que comemorar, lógico. Assim, você acho que você desrespeitar. Não, lógico. Ficar fazendo gesto. Chutar a bandeirinha, aquelas histórias e tal. Vou comemorar e, na boca e tal. Aí é diferente. Galvão, só uma coisa antes de você mudar o assunto. Falando do Daronco. Pra mim, o Daronco é um daqueles que mais se apoiam no VAR, na minha opinião. Se apoia? Se apoia no VAR. Fica esperando um chamado do VAR. Foi um daqueles que menos deixou de apitar mais depois que o VAR apareceu. Ele. Pra mim é um daqueles maiores. Posso fazer uma pergunta maldosa? Não é uma crítica ao Daronco, se ele é bom ou se é ruim. Na minha visão, eu vejo vários jogos, como todo mundo, e a minha visão do Daronco depois que o VAR pegou toda essa projeção, toda essa importância, ele é um daqueles que menos assume... Ele não toma decisão, ele, como juiz. Ele deixa o VAR tomar decisão por ele. Exatamente. Mas deixa eu então do meu lado de maldade aqui. Quem é o árbitro que não se apoia no VAR? Me fala o nome. Pouquíssimo. Fala o nome. Tem aqueles que se apoiam menos, aqueles que se apoiam mais. O Daronco é um dos que... Eu acho que o Klaus se apoia menos do que o Daronco. Eu gosto muito do Klaus. Só que amigo, é difícil ser o único juiz brasileiro que tem apitar o jogo da maneira como ele quer. O jogo dele é aquele jogo ali, ele vê da maneira como ele quer. Ele não apita a regra que ele pode ser falta, mas se ele entender que não é falta, ele manda seguir. Ele faz vamos o jogo ver dele. O seguinte agora. É a regra dele. É a regra dele, entendeu? Agora vamos pegar pro clima do jogo. Então já ficou claro, não quer dizer que essa marcação de impedimento vai tirar o Palmeiras da classificação, vai levar o Corinthians à classificação, que vai mudar o resultado do jogo. Apenas estamos discutindo uma questão do VAR que foi forte num jogo que a gente diz que vale até mais do que um campeonato, num derby, num confronto de traz um clima de ruim pro jogo seguinte. Você quer ver uma coisa? Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Galvão e Amigos, repercutindo o jogo do Corinthians contra o Palmeiras na quarta-feira, amanhã no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Corinthians venceu o primeiro jogo de 1-0. Então,
A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, mas vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho de problema, dívida. O Corinthians tem até o dia 11 de agosto para conseguir 33 milhões e 800 sob o risco de ficar aí impedido de contratar novos atletas. Essa foi uma decisão da Corte Arbitral do Esporte, que atua como uma espécie de segunda instância para o caso aí decidido pela FIFA. A questão envolve a dívida do Corinthians com o Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres. Essa cobrança do Santos Laguna é de 6,100 milhões de dólares, que se o Corinthians não pagar, pode sofrer um transfer ban, né? E aí fica obrigado, esses valores aí de 6,100 milhões de dólares, significa 34 milhões de reais. O Corinthians havia comprado o jogador e não havia feito o pagamento. O Santos Laguna acabou, levou o caso aí até a FIFA em fevereiro desse ano e a FIFA decidiu a favor do Santos Laguna. Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e foi derrotado também. Agora tem aí um período em torno aproximado de 5 dias para fazer o pagamento. Caso contrário, o Corinthians será punido com o transfer ban que impede de registrar atletas. Lembrando que o Dorival Júnior, ele pediu 4 reforços à diretoria do Corinthians, mais especificamente ao diretor executivo Fabinho Soldado, que fez a sua contratação. Dorival quer zagueiro, Dorival quer lateral, Dorival quer meio campista, Dorival quer atacante de velocidade, atacante de brador, porque hoje o Corinthians tem aí atacante técnicos. Então o Dorival quer atacante velocista. Lembra do Mirandinha no Corinthians? Lembra do Edilson? O Dorival quer um ataque rápido para fazer as transições de bola. E hoje o Corinthians não tem, está muito longe para ter. Mas contratar como? Sendo que o Corinthians está aparecendo aí novamente aí. Essa informação surgiu ontem, né? Todos os sites, né? Todas as notícias do esporte, né? Tá sendo a respeito do Corinthians, falando dessa dívida do Corinthians. Mas a gente tem que lembrar outro detalhe muito importante, que o Corinthians tem até dia 20 de agosto para pagar o Memphis Depay aproximadamente 12 milhões de reais. Se não pagar, vem a multa, né? Tem o honorário de advogado, então tem uma série de coisas. O Corinthians precisa de honrar os seus compromissos, não é fácil, porque depois que, como diz o Osmar Stabile, o contrato do Memphis tem que ser cumprido. Por que tem que ser cumprido? Não está assinado? Está assinado. Se não cumprir, o que vai acontecer? O Memphis vai acionar o Corinthians na justiça através de seus advogados e o Corinthians terá que pagar na justiça com juro, com correção monetária. Então, se o Corinthians não pagar o Memphis pode, até extrajudicialmente, cobrar o Corinthians através dos seus advogados. Então, o Corinthians tem muita dívida, pouco recurso, muita dívida. Então, o Corinthians vive um caos na sua gestão. Isso aí se dá por maus administrações, né? Do William Monteiro Alves, de Andrés Sanches, Augusto Melo, em 1 ano e 4 meses, onerou o clube em 829 milhões de dívida, contratando jogadores para a base, 87 jogadores, fazendo contratações, por exemplo, do Memphis. O Corinthians não tem estrutura para pagar o Memphis o que paga. O Memphis é um meia atacante e tem no seu contrato, toda vez que quer participar de gols, marcando ou dando assistência, ele recebe a cada 15 participação mais 1,5 milhão, pagando aí todas as mordomias para o Memphis, pagando hotel luxuoso para o Memphis, está entre aí os 20 melhores do mundo, o hotel, paga 279 mil reais por mês, em torno de 9 mil reais por dia, com direito à segurança, com direito a carro blindado, com direito à cozinheira. Então o Corinthians vive um dilema, vive um caos, e esse jogo de quarta-feira, como o Galvão bem repercutiu, Casagrande, Luxemburgo, Mauro e todos os integrantes do programa, é um jogo muito decisivo. O Corinthians acabou aí renovando o contrato de Matheus Bidu até 2027, né? É um jogo que o Corinthians, ontem, a FIFA
noticiou que o Daronco será o árbitro, o Corinthians não gostou, o Corinthians reclamou, né? Do Daronco, o Corinthians está tentando de todas as formas aí ver se muda a equipe de arbitragem. Então vai ser um jogo muito difícil, um jogo complicado, que o Corinthians é um jogo de Copa, como diz o Casagrande. Pro Corinthians é um jogo de Copa. O Corinthians tem quanto tempo que não ganha um título nacional? Quanto tempo? Após 6 anos ganhou o Paulista, que é um título estadual. Quanto tempo que o Corinthians não ganha um título internacional? Foi eliminado de forma vexatória da pré-Libertadores. Foi eliminado de forma vergonhosa da Sul-Americana. Então o Corinthians vive um dilema, vive um caos que precisa, o quanto antes possível, equacionar suas dívidas para fazer contratação. Porque Dorival já está sentindo e tem reclamado publicamente. O Corinthians tem apenas um time. Mas para você jogar um campeonato brasileiro, precisa de ter um elenco forte. O Corinthians hoje tem que ter muita dificuldade, tem rodado o elenco e Dorival não pode fazer nada. O Corinthians tem um bom time? Tem. Venceu o Palmeiras? Tem chance de classificar? Tem. Mas tem que jogar muito, porque o Palmeiras em casa é muito forte. Tem um time mais qualificado que o Corinthians. Um time com um treinador muito inteligente, até melhor que o Dorival Ferreira. Então o Corinthians tem que tomar todos os cuidados, porque se não tomar, pode aí ser eliminado da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil gera muito dinheiro ao Corinthians. Se falando de reforço, o Corinthians abriu negociação com o Al Hilal para contratar Caio César. Né? Começou no Sport, né? Passou pelo Curitiba, onde se revelou, né? Ele despertou o interesse de muita gente. E ele tem 21 anos, tem contrato com o Al Hilal até junho de 2028. Foi contratado pelo clube, né, árabe por 9 milhões de euros. Corinthians mira pagar aí. Ele ganha em torno de 900 mil reais no Al Hilal e Corinthians quer o jogador por empréstimo para pagar em torno da metade do seu salário, 450 mil reais por empréstimo. Hoje, o mercado brasileiro paga muito bem, né? Paga muito bem. Olha um exemplo em Roberto, que tem proposta de time inglês para ganhar menos que ganha no Corinthians. O Corinthians acabou renovando o seu contrato e ainda deu um aumento para o Roberto. O Corinthians quer aí a contratação do Caio César, né? Para pagar aí metade do seu salário. Eu acho que é um bom jogador jovem, um jogador inteligente, um jogador que chegaria para nos ajudar, porque o elenco do Corinthians hoje falta qualidade técnica. Eu acho que o Corinthians hoje tem uma folha salarial de 22 milhões, mas se falando de atletas para representar dentro de campo, não teria condições. Mas como o Corinthians fez vários contratos ruins, hoje está pagando pelo passado. Então, o Casagrande tem razão, hein, que o jogo do Corinthians é decisivo, ele é importante. O Corinthians viu que ele entrou com muita rasca do Palmeiras, ganhou todas as divididas, então o time jogou para vencer e venceu. Apesar que o sistema defensivo do Dorival foi perfeito, mas o trio Memphis, Garra e Yuri não funcionaram. No meio de campo vou dar um destaque para Ranieri, para mim foi o melhor em campo. Mas o Memphis apenas sofreu o pênalti e fez o gol, mas no jogo não mostrou nada de diferente. E olha que era um jogador diferente, ganha um salário estratosférico, perde só pro Neymar no Brasil. O resto, o Memphis ganha mais que todo mundo, com todas as modomias, com todos os privilégios, teria que jogar menos e a torcida do Corinthians vai cobrar. Vai cobrar porque é um jogo extremamente decisivo. Contra o Fortaleza, o Corinthians empatou em 1-1 com o time reserva. Com o final do jogo, o que a torcida cantou? Quarta-feira. Quarta-feira. É amanhã. Chegou o grande dia. Amanhã, Corinthians vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque e tem que jogar muito e conseguir essa classificação aí para dar sequência aí a ganhar uma premiação de 4 milhões e 700 e chegar às quartas de finais da Copa do Brasil. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians amanhã contra o Palmeiras tem condições de vencer esse jogo, mesmo jogando fora de casa com uma equipe muito organizada como é o Palmeiras? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição da comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação. Por quê? Todo dia eu gravo conteúdo sobre o mundo dos esportes, mais especificamente se falando de Corinthians, e vocês receberão tudo em primeira mão. Então fica ligadinho no canal. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.